Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui e hoje queria falar sobre a situação de Israel, Palestina, de novo com a marca do canal, tentando ir além do óbvio, tentando ir além do que tem sido dito e neste caso, algo que também eu falo muito, que é o quê? Não polarizar e principalmente os dois extremos. Uma coisa que tem sido visto, que eu vejo bastante na mídia e das conversas que eu tenho com pessoas gerais, é como tem sido colocado assim, ou você está a favor do Hamas, ou você está a favor de Israel. Isso implica o quê? Em relação a tudo, absolutamente tudo. Então, ou você discorda do que Israel estava fazendo antes e está fazendo agora, o que significa que você apoia incondicionalmente tudo que o Hamas fez, ou o contrário. Você diz que o Hamas discorda dele, eles são bárbaros terroristas, isso significa que qualquer coisa que Israel faça, ou fez, ou estava fazendo, é totalmente válido. De novo, quem que ganha com isso? Os extremos. A gente está de novo indo para uma discussão que parte para os extremos. O fato de um lado ser bárbaro não justifica que o outro faça coisas erradas, independente das coisas serem tão erradas quanto ou não, ou serem menos erradas, vamos dizer assim. É uma frase, quem sabe um dia eu comento melhor, tem aquele famoso os fins justificam os meios. Eu costumo dizer que os fins justificam os meios quando não existem meios melhores para isso. Então, e o que as pessoas ruins se aproveitam? Pegam um fim bom e aproveitam para falar, olha, como o meu fim é bom, eu vou fazer isso da pior forma possível, da melhor maneira para mim, às vezes até com outros fins ruins juntos, para dizer que eu cheguei naquele fim e falar, mas meu fim é bom. Meu fim seja acabar com a opressão, é dar uma condição digna, é defender minha população, então com isso eu posso fazer qualquer coisa do jeito que eu quiser. E isso não é verdade. E note que eu estou falando tudo isso sem citar de qual lado eu estou falando, porque a ideia é que tem que valer para os dois. Eu não posso julgar, e lá vou eu de novo, né, sem querer mexer aqui, voltei. E eu não posso julgar um lado com um peso diferente do que eu julgue o outro. Se o meu julgamento vai ser bom ou ruim, vamos dizer assim, a visão do julgamento, o que eu vou usar para o julgamento tem que ser o mesmo. Então alguém pode falar, nossa, Daniel, você vai colocar o Hamas no mesmo, vai julgar do mesmo jeito que Israel? Achei o jeito melhor de falar isso. A ferramenta, os critérios de julgamento, sim. As ações que tem que dar uma resposta diferente. Aquele famoso de português, 2 pesos, 2 medidas. Eu não posso usar 2 pesos, 2 medidas. Então, o mesmo peso que eu usar para julgar Israel, eu tenho que usar para julgar o Hamas. E eles têm que dar resultados diferentes se um lado é bom e o outro é ruim. E agora, sendo um pouco mais específico, deixando essa parte mais abstrata, os dois lados fizeram absurdos. Historicamente, na região, você tem absurdos dos dois lados. Não dá para, igual algumas pessoas fizeram, defender o Hamas, matar criança, atacar civil. Isso, inclusive, é crime de guerra. Não dá para defender o Hamas fazer isso. Todos os ataques que ele fez, todos os bombardeios que ele lançou em Israel, o ataque na Rave, né? Vamos falar o termo certo, o ataque na Rave que matou um monte de gente, que mirou civis, isso é terrorismo, ponto, não dá para defender isso, isso é absurdo, independentemente do que eles alegam de serem um povo oprimido, não oprimido, isso desse jeito é um absurdo, você poderia até, e não vou entrar nesse mérito dando a minha opinião, mas se você fosse argumentar, que daí é o ponto que eu falei, você não precisa aceitar tudo, e você não pode aceitar os dois lados, então você poderia argumentar sobre alguma coisa, porque Israel mantém oprimido o povo, porque Israel está invadindo uma região que não é dela, Israel construiu assentamentos numa região que pela ONU não é dela. Isso não quer dizer que você concordar com isso e ser crítico a Israel, não quer dizer que você tem que dizer para o Hamas, olha, sai matando criancinha, sai atacando um monte de civil que está na região que não tem nada a ver com a história. São coisas diferentes. Da mesma maneira, quando você tem um ataque desses, igual você teve, você não pode chegar e defender, como está vendo muita gente fazendo, olha, então vamos exterminar toda a região. A solução, então, é invadir, acabar com tudo e falar que agora é tudo de Israel. Não. Senão, além de tudo, Israel teria ganhado dos ataques. Olha só, me atacaram, até parece aquela teoria da conspiração que eu já vi algumas pessoas falando, que Israel permitiu os ataques para poder acabar com o Hamas e acabar com a faixa de Gaza. Então você não pode chegar e falar do outro lado, não, então agora acaba com tudo, todo mundo lá é bandido, todo mundo lá tá de terrorista, vamos simplesmente chegar e matar todo mundo, passar a arma e exterminar tudo.
Nota que eu não estou falando de exterminar o Hamas. Isso é outro assunto, que eu não estou dando opinião no momento, senão também eu vou precisar de um podcast, não de um vídeo rápido. Então, o que eu estou falando é, você não pode chegar e falar, então, também, olha, já que o Hamas atacou, pensando bem, vamos atacar todo mundo, vamos matar a região, bombardeia, acaba com tudo, Israel vai lá e toma. Isso também não é a solução. E, indo para um lado mais real do que está acontecendo, você também não pode chegar e falar, olha, já que o Hamas fez isso, agora a gente vai literalmente, que inclusive é crime de guerra, a gente não vai permitir que ninguém coma, vamos fechar a água, vamos acabar com a eletricidade, vamos acabar com toda a infraestrutura. Isso é crime de guerra, você está matando a população lá dentro. Então, não é porque você tem um que você precisa defender o outro. Os dois lados podem ser bárbaros nesse sentido. Quer dizer, é bárbaro atacar civil, é bárbaro você andar com o corpo das pessoas, não dá nem para começar a descrever quão bárbaro isso é. Nem animal, é mais do que... Assim, o pessoal fala de animais, não é animal, é bestial. Porque um animal não faz isso. E, da mesma maneira, como quando você pensa de uma maneira mais... Talvez um outro tipo de barbaridade... Quando você chega e fala, olha, eu vou fechar a região, ninguém tem água, ninguém tem comida, ninguém tem nada, também é bárbaro. Então, assim, você não está mantendo a pessoa refém no sentido de pôr uma arma na cabeça e prender, mas você está falando, olha, tá todo mundo aí, vai todo mundo morrer de fome, sem infraestrutura, os hospitais, vai todo mundo morrer, qualquer coisa, enquanto a situação não resolver. Você também está pondo um monte de gente de refém. E, aliás, uma pergunta é, para questionar e não é para defender nenhum dos lados. Aliás, ao contrário, criticando os dois lados. Quando você tem ações dos dois, quer dizer, o Hamas vai e ataca desse jeito, Israel retalia fechando desse jeito, o que a gente está garantindo? A próxima geração de terroristas. A gente está criando a próxima geração de terroristas, de abusos e de guerra. Então, quando você tem esse tipo de coisa, você está colocando lenha na fogueira da violência. E por isso que eu falo que você não dá para defender um dos dois lados. A gente só está garantindo que o próximo embate entre eles vai ser ainda pior. Porque você vai ter mais extremos, mais gente com mais raiva, mais gente com mais ódio, com vontade de atacar o outro, mais propenso à ação bárbara. Ações, né? Ações bárbaras. E é isso que eu falaria sobre o tema. Daria para falar muito mais, mas esse é meu primeiro ponto. Quer dizer, quando que a gente não pode chegar nesse ponto em que a gente olha ações bárbaras de um lado, olha ações bárbaras de outro e decide, eu vou tomar um partido. Não, precisa condenar os dois. Porque senão vai ser isso. Uma pessoa, por exemplo, defende o Hamas, uma pessoa defende a ação bárbara de Israel, a ação bárbara de um cria o próximo ataque, cria o outro ataque e a gente vai escalonando a situação cada vez mais. Até que chegasse alguém, puxasse a orelha dos dois lados ao mesmo tempo, vocês dois param agora. Que talvez quem tinha que fazer isso é a ONU em algum sentido maior. Tipo, olha, isso não pode continuar assim. Então, por exemplo, vocês têm um assentamento numa região que não é de vocês, cara, ninguém mais vai negociar com vocês, acabou vocês até vocês tirarem esse assentamento, estou supondo. Olha, tem algum grupo que está atacando, então, olha, a gente vai se reunir, vamos acabar com o Hamas, só que a gente não vai fazer isso chegando e deixando todos os civis sem água, sem eletricidade. Como é que a pessoa espera que alguém ficou sem água, sem eletricidade e depois não vai criar a próxima onda de terroristas, vamos dizer assim, de pessoas que vão ficar com raiva? É tão ilógico quanto você esperar que uma pessoa que foi atacada, que perdeu pessoas num ataque covarde, que num grupo que atacou civis, que deliberadamente sequestrou pessoas, que essa pessoa depois vai ter alguma empatia por esse grupo. Os dois são tão ilógicos quanto, ou seja, só alimenta a violência. Então é isso, pessoal. Esperamos que essa situação de alguma maneira se resolva e que o pessoal que teria algum poder para fazer alguma coisa o faça da maneira correta. Porque se deixar na mão dos dois lados, eles só vão garantir a próxima guerra. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.